E... Olha que legal essa estrutura aqui, ó. Engrenagem. Bom dia. Bom dia. Aqui tem um auditório. Muito legal. Aqui é um museu com objetos antigos. Olha que lindo esse fogão, ó. Uma chaleirinha, o bule. Olha que panelas lindas. É mesmo, bota carvão ali dentro, quente. São panelas, chaleiras. Lanterna. Ó, aqui de moer carne. Aqui são as moinhas. Moedor de carne, cilindro para massas. Ó, nego. Legal. Moedor, Muito legal isso aí. molador. Olha o tamanho Legal. Olha esse instrumento aqui para você tirar as botas. Ó. Você calça o calcanhar aqui e tira a bota. Ah, legal. Eu Isso aí eu tenho não também conhecia, não. colarinho. São Paulo Apóstolo. Aqui é o pilão. Sim, o pilão aqui, a cesta, né, as peneiras. Muito legal. Aqui são as máquinas de escrever. Olha que legal. Aqui é a máquina de calcular aqui desse Ó, o mimeógrafo. Ó, a gente já alcançou isso aí. Fax, Eu não, tu. Fax, o gravador, cassete, É, calculadora. o fax. Aqui é de Calculadora. comércio, é. Legal. Aqui ó, o Telex, Telex. aqui, ó. Que Eu alcancei legal. isso aqui, eu trabalhei com isso aí. Bafo caso. Ó, espingardas. Olha, nego, que legal, a garruncha. É. Os selos. Legal isso aqui. Gramofone. Aqui os rádios aqui, ó, né? Território Federal de Ponta Porã. Aqui é um harmônio. Não é piano, não. Acho que não é piano. Podeskine. Celulares, máquina fotográfica, o rádio. Ah, que legal esses rádios, ótimo, isso aí. Garruncha, um baú. Olha o controle que vai levar aqui, ó, linha cassete. Sim. Muito bom mesmo. E o toca-disco. Olha que legal isso. Ah, esse é a vitrola. Pequenininha essa vitrola. Todos esses aí são Legal. vitrolas. Até uma bikezinha, uma bicicleta. Olha a máquina de filmar. É. Esse já é mais moderno, né? Uma das primeiras. Bicicleta. É de 1950 essa bicicleta. Os baús. Transportar o material aí. Acordeão. Olha que legal esse carro, ó. Muito legal. Muito legal. Isso aí, nego. Muito bom. Chega pra cá, nego. Só da frente.
Legal. E aqui, mano, 1950. Esse daqui é de 1929. Olha que legal. Muito legal. A balança. A máquina de costura. Aqui, Ai, que coisa triste isso. aprender os Armadilha, tá vendo? Pra pegar animal na floresta, isso é triste. Ó, isso aqui é um macaco, ó. Para caminhões. animais. Jacaré, Macaco para caminhões. legal. Legal, né? Olha que máquina legal. Aqui você fazia e o que dava eu nela alcancei isso aí. era o pé que você ficava. Eu alcancei isso aí. Aí essa roda aqui, ó, rodava e rodava aqui e você Pra costurava. correr aí. É, correr. Isso aqui é Muito bom. macaco para caminhões aqui. Ó. Isso aqui é o jacaré. É outro macaco para caminhão, né? Deixa eu sair, nego. Lindo, lindo. Vamos ver se dá para ver por dentro. Ah, que legal. Muito bom. Um Ford 1950. Até tem um sindicato desses, mas eles não operam. E também tem uma associação de guias, mas a associação não pode fazer nada. Tem poder de fazer algo, até legalmente poder fazer algo é o sindicato. Diante de vocês, que todos fiquem aqui centralizados de frente comigo. Vou passar algumas instruções e a gente vai sair para atividade, tá? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Nossa, tá fraco. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Aê, agora sim, hoje eu vou trazer todo mundo de volta. Quando boa tarde é fraco, eu deixo na gruta. É. Pessoal, me chamo Vitor, tá? Eu vou ser o guia de vocês hoje na atividade. Nosso passeio começa com uma caminhada de 300 metros, como está sendo demonstrado aqui no mapinha, tá? Uma caminhada considerada de leve a fácil, bem tranquila, beleza? Passando esses 300 metros, nós chegamos na entrada da gruta, onde nós vamos estar colocando luvas. Essas luvas eu já vou entregar para vocês, tá? Elas vão servir para a gente não degradar a gruta e também para nos proteger da gruta. Já explico o porquê, tá bom? Nosso percurso dentro da gruta vão ser 250 metros. Aonde vocês estão vendo que aqui no mapinha o teto está perto do chão, vamos ter as áreas baixas, tá? Mas não assim de deitar no chão e se arrastando. De abaixar assim mais ou menos, passou, saiu, que nem está sendo demonstrado no mapa, fica amplo de novo, ok? Nós vamos andar do lado A ao lado B, e em alguns desses locais o teto fica baixo de novo. Então nós entendemos que aqui na nossa gruta é necessário estar se apoiando em certos locais que nós vamos estar direcionando vocês, tá bom? Então eu vou estar sempre falando, pessoal, aqui dá para tocar, ali tem o corrimão, para a gente evitar degradar ao máximo a gruta possível, tá bom? As grutas crescem através da água e o corpo humano é feito através também de óleo, né? E todo mundo sabe, quem mexe muito com cozinha, que água e óleo não se misturam. Então se a gente tocar em certos locais de apoio sem essa luvinha, que é biodegradável, a gente para o crescimento da gruta. Por isso, o da luvinha, tá? Fora também que a gruta é um local onde moram morcegos. Então, para a gente evitar qualquer tipo de contaminação, a luvinha serve para auxiliar. Mesmo com a luvinha, ainda vou pedir ajuda de vocês de evitar levar a mão ao rosto dentro da gruta. Todos entenderam? Alguma dúvida? Não? Então vou eu separar o equipamento de vocês e a gente já inicia a atividade, ok? Aqui uma luvinha. Obrigado. Por nada. Aqui é a sua. Por nada. Uma perguntinha interessante que eu sempre gosto de fazer. Alguém tem preferência de cor? Eu vou ir pegando os capacetes, mas vocês podem falar, Vitor, quero um branco, quero um cinza. As luvas, uma coisa que eu esqueci de perguntar, né? Tá todo mundo com o celular? É o único item essencial, tá? A gruta, deixa pra colocar lá na gruta. Porque se a gente ir andando agora com a luva na mão, vai ser um mini forno na mão de vocês e vai suar tanto. Aí eu acho mais confortável colocar lá. É, ainda mais um plastiquinho desse. Voltando à gruta, ela é iluminada artificialmente, então pode utilizar flash, utilizar outros meios de luzes.
Tá? Fiquem à vontade para fotografia. E, por nada. Se vocês precisarem de apoio... Que bonito lá embaixo. É, com emoção. Nossa, já cansei. E vocês, são de onde? Rio. Vão ficar aqui em Bonito até quando? Até amanhã. Até amanhã só? A gente chegou sábado. Ah, chegando sábado, que legal. E vocês? Entendi. Mas são de onde? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Pode falar que eu te cortei no caminho. Não, a gente queria até ficar mais. Legal. E vocês, casal, no fundo? Uberlândia, Minas. E vocês? Salvador. Salvador. Verdade, você tinha me falado de Salvador, que você é guia também, né? É. Ah, então tem um pouquinho de cada região. Rio de Janeiro, Minas, Salvador. Ó, algo que você deve conhecer ali na frente. É o cactus. Cactus. Mandacaru. O que tem de mais no sertão é isso aí. Ali é bonito. Legal. Aproveitar que deu uma treguinha. Ah, legal. Muito bom. Isso. Pessoal, aproveitar que deu uma treguinha, uma trégua na chuva. Ó, cidade de Bonito. E aqui vocês conseguem perceber duas coisas. Vamos ver se alguém acerta. Pode ir falando, pode chutar. De morro dos dois lados? Boa também. Uma das características, qual que é a outra? Vegetação. Vegetação, acertou. Nossa vegetação ela é duas. Vocês estão vendo que próximo da cidade, um campo, pequenas árvores. Você vai afastando a cidade, mais próximo aos rios e às serras, árvore. Vocês estão em uma área que se chama área de transição. Né? Dois biomas, Mata Atlântica e Cerrado. Então aqui vocês vão ver muito árvores altas, como o ipê ali atrás, tá? Que é uma vegetação típica da Mata Atlântica, e também vegetações rasteiras. Aqui, ó, o cacto, mandacaru, que não é tipicamente nosso, é mais conhecido como sendo da caatinga. O que acontece? O cerrado é como se fosse uma continuação da caatinga. Ele começa aqui no Mato Grosso do Sul, sobe um pouquinho de Mato Grosso, passa ali por Goiás, passa um pouquinho no Pará, sobe até lá em cima para norte e nordeste. Aí do lado dele vem Mata Amazônica, um pouquinho uma bolinha de Pantanal e Mata Atlântica aqui na nossa lateral da América Latina. Então o Cerrado está bem no meio de vários biomas, então ele passa muito por essa fase de transição. Né? Ele não tem bem uma característica própria, ele vai misturando tudo. O cacto é de vocês, mas também é nosso. Você sabia que também tem um mini Pantanal lá na Chapada Diamantina? Não sabia, Então sério? acessa aí na internet Marimbus. Deixa eu já até salvar aqui. Ô, meu celular aqui. Pantanal de Marimbus, Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. Vou colocar aqui no meu bloco de notas e vou procurar depois. Exatamente. Chegamos na entrada da gruta, pessoal. Pode colocar a luvinha. Se todo mundo estiver devidamente equipado, nós entramos. Se segura, toma bastante cuidado. Por conta da chuva, a pedra tá um pouquinho lisa, tá? Então pisa primeiro e depois joga o peso do corpo. Você sente a diferença da temperatura. Da temperatura. Que temperatura média é 23 graus. Um ar-condicionado para nós. Cuidado aí, tá escorregando, hein, gente? Qual é a medida da caverna? 250 metros de extensão. E de profundidade ela muda muito. Tem ponto que tem 20 metros, tem ponto que tem 10 metros.
Tem pontos que nós vamos chegar que tem 70 metros de profundidade abaixo do solo. Até porque nós descemos e depois vamos subindo a gruta até nosso outro ponto de saída. Ou de entrada. Eita. Eu trouxe minha lanterninha também. Fique à vontade, pode utilizar ela para fazer os vídeos, fotos, ela sempre dá uma ajuda. Eu gosto sempre de usar a lanterna, eu faço foto da galera com a minha lanterna, porque é melhor utilizar a lanterna do que flash. Isso. Porque o flash ele joga a luz, ele ilumina o que está na frente, mas escurece o que está no fundo. É verdade. Por isso eu trouxe. Vaca surpresa. Agora eu vou... Oi? Não, eu estava filmando. Pode falar. Agora eu vou contar sobre a gruta e depois também eu vou direcionando vocês para os pontos de foto que são mais bonitos aqui na gruta também, ok? Eu gosto de separar a minha explicação aqui em 3 períodos. Criação, elevação e espelhotemas, que são as paisagens, tá? Olhando aqui para a nossa rocha calcária, que é aqui onde eu estou iluminando, ó, atrás de nós, na rocha calcária nós conseguimos perceber que ela tem vários riscos. Isso já é evidência para nós do que ela é formada e como ela é feita. Se ela tem vários riscos, são várias camadas, então é uma rocha sedimentar, camada sobre camada, uma em cima da outra. Ao quebrar essas camadinhas e estudar, nós descobrimos que dentro da nossa rocha calcária tem alguns indícios de minerais de calcário, cálcio, também temos matérias orgânicas como algas, microbactérias no fundo do mar. Então, nós acreditamos que aqui essa região um dia já foi oceano, por conta dos indícios que essa rocha calcária nos apresenta. Tá? Agora nós chegamos à criação da gruta. Tudo isso estava se formando no fundo do oceano, como eu falei para vocês, camadinha sobre camada. Camada de calcário, camada de crustáceo, camada de algas, microbactérias e minerais do fundo do oceano. Veio os tremores, né, que nós conhecemos que foi o que criou a nossa região da América Latina, ou a separação da Pangeia. Os continentes foram se modificando. Tudo que estava aqui embaixo do oceano se elevou e criou as nossas montanhas, que é conhecida como Serra da Bodoquena e Serra de Maracaju. São 2 serras que são vizinhas. Criou toda a nossa região serrana. Né? Com essa criação, a parte da Serra da Bodoquena, que é um solo mais abrangente de calcário, ela foi criada cheia de furinho. Então, outra, né, informação para nós sobre a nossa rocha. Ela é uma rocha porosa, cheia de buracos, que nem os poros do rosto. Então, vocês estão dentro de um buraco do rosto da gruta, podemos assim dizer. Tá? Essa paisagem que eu vou falar para vocês, ela não se criou junto com a elevação da gruta. Ela foi crescendo após a passagem de tempo, tá? E a passagem de água aqui dentro. Quando chove, vocês perceberam que o nosso solo tem bastante folha. Então, quando chove, a água que está vindo, ela passa pelo solo, se mistura com a folhagem que está no chão. Excesso de calor na nossa região faz essa folha fermentar. Essa fermentação com a água se transforma num ácido. E lembra que eu falei que é camada em cima de camada? A camada que está em cima encostou com a água ácida. Ela é dissolvida e vem descendo para a parte de baixo até chegar aqui no poro, na parte oca, como eu falei para vocês. E ela vem gotejando, que nem, ó, se a gente fizer silêncio, vocês ouviram o barulho da gruta, né? E ela vem gotejando e formando essas formações que nós temos no teto, que são as estalactite. Tite, lembra? Teto. T de teto, tite. E no latim, tite também significa teto. Fica mais fácil de lembrar. Estalactite. Quando a água ela chega aqui e começa a gotejar, que nem ela está fazendo esse processo agora, todo o mineral que ela tirou da parte de cima vem aqui para a parte de baixo e vai formando essas estaquinhas. Quando ela não forma em cima, ela forma embaixo no solo, a estalagmite. Estalactite e estalagmite, com o passar dos anos, se encontram, se transformam aqui, ó, na minha frente, colunas. Essas colunas vão se juntando e vão virando blocos. Né? Aqui uma coluna e aqui um bloco que se juntou. Então, um dia, esse local vai se fechar com essa passagem de tempo que vai acontecendo e com a passagem de água aqui dentro. Mas esse processo é muito lento, tá, pessoal? Acreditamos que cresce em torno de 0,7 a 1 milímetro a cada 100 a 1000 anos, aproximado. Por isso a luvinha para proteger a gruta.
né? Ah, não vamos estar aqui. Vamos. Não vamos. E se vocês estiverem aqui daqui 100 anos, o ingresso é de cortesia para vocês verem que aumentou 1 centímetro, tá? Por minha conta. Além desse espelhotema, temos o último aqui, ó, que são essas cortinas. Elas são ondulares, que lembram um pano retorcido, por isso que nós chamamos de cortinas. E a outra aqui, ó, lembra o fundo do oceano, que são essas bolinhas, e são chamadas de coraloide. Então, essa rocha eu acho que ela é até mais preciosa do que propriamente dita as rochas preciosas, porque sem ela nós não construímos nossas casas, apartamentos, prédios que hoje o ser humano utiliza tanto. Dela nós extraímos o cal, que é feito o cimento de secagem rápida, e o cal também que é extraído dela é utilizado nas construções nas plantações para correção de acidez do solo, ela controla o pH. Travertinos ou tufas calcárias são essas ondinhas que são feitas aqui no chão. Aqui nós temos várias estalactites. Elas não gotejam devagar, então não cresce estalagmite no solo. Então elas gotejam tanto que vai furando o solo e vai fazendo essas ondinhas, que também com o tempo vão crescendo até chegar no teto e fechar a gruta. Por isso que nós fizemos essa proteção. Estalactite é esse? Do teto. Isso. E o Mite é a do chão, que é a que sobrou. E aqui que legal, como que a gente sabe que aqui tem muita passagem de água, por isso que é a parte que é mais curtinha pra gente andar. Aqui, ó, uma raiz de uma árvore, raiz da figueira. Há relatos que essa árvore, ela desce até 70 metros abaixo do solo, atrás de água, chegando no lençol freático. Não só na nossa região, mas no Brasil inteiro, tá? Antigamente, o pessoal não entendia e não sabia qual árvore que destruía a área urbana. Aí eles descobriram que era a figueira, porque eles foram começar mexer no encanamento dos antigos prédios e descobriram raízes nos encanamentos. Aí foram rastreando a raiz, chegavam numa figueira. Assim que foi feita essa descoberta. Então hoje, se vocês estiverem numa área urbana, é claro, se ela for centenária, não permite. Mas se for só uma figueira comum, hoje já é possível, você pode cortar a figueira sem autorização do IBAMA ou de algum outro órgão ambiental responsável, porque ela destrói calçada, destrói prédio, procura água. E embaixo das casas dos prédios, exatamente. Tem cano, tem água, tudo que ela quer. Eu vou ali acender a luz do nosso salão principal. O próximo salão já é a saída e o salão da experiência, tá? Aqui no meu uniforme, vocês estão vendo que tem um desenho? Sim. É o salão do bolo de noiva ou Torre de Pisa, porque lembra muito essas duas paisagens. Para quem é mais novo, né, criançada, eu gosto de falar que é a Torre da Ariel, ou um cupcake, porque a pontinha vai lembrar um bolo. Eu vou lá acender a luz pra gente. Olha lá, né? Aqui, ó, nosso bolo de noiva ou Torre de Pisa. Ali na pontinha lembra um cupcake, como eu falei, ou a Torre de Ariel. Lembra que a gente estava protegendo algo? Não é igual aquela primeira que eu falei, que tem um círculo? Olha o jeito que ela fica. Como chama no mar, coral, né? Coral. Lindo aqui. Pode continuar descendo? Pode continuar descendo. Cuidado, hein, nego? Pronto, agora que todo Cabeça. mundo passou a parte estreita, stop. Todo mundo bem pra direita. Pode Pra subir direita, escada? encosta na parede. Pra direita, pra cá. Isso. Pronto. Também o guia não pode ser nem gordo, quem não passa na escada. Verdade. Temos o limite máximo de até 110 quilos. Tá azul. E não pode ser alto também, que eu tô vendo que Não vocês estão pode, batendo a cabeça. A altura limite. Pode descer mais um pouquinho. Pode sentar. Que agora é o salão da experiência. Que lindo aqui. Escorrega legal. Pode descer lá do lado do mozão. Agora é a hora que todo mundo ama. Hora. Você não vai apagar o Não, eu ia falar que é a hora do abraço. Abraçar o companheiro, a companheira. Desse suor danado. Abraçar o coleguinha. Mas porque a gente já vai sair. Já. Pra trás, né? Então, é por isso que eu, pessoal. Ela é conhecida como área do Mateus. Se vocês vieram de carro devagarzinho, prestando atenção nas placas,
vocês viram que tinha o nome Córrego do Mateus, Ponte do Mateus, Rua do Mateus, porque Mateus Miller foi um alemão que chegou aqui por volta da década de 1940. Foi uma das primeiras pessoas a chegar na nossa região. Quem aí acompanhou ativamente o mapa geográfico do Brasil sabe que o nosso estado tem 46 anos, fez 46 anos. Ele foi emancipado em 1977, no dia 11 de outubro. Antes aqui era só Mato Grosso, aí separou e criou-se o Mato Grosso do Sul. Houve a nossa emancipação. Não somos o estado mais novo do Brasil, porque logo depois veio Tocantins, que separou de Goiás. 33 anos, né? Então, pessoal, antes daqui ser estado, né, antes de 77, as pessoas vinham para cá, cercavam as terras e a terra era sua. Não tinha polícia militar, não tinha polícia civil, não tinha exército, não tinha cartório, não tinha ministério público. Quem que ia falar que não era? Mas também não era um mar de rosas. Imagina para vocês irem para uma terra que ainda não foi desbravada, após uma guerra, onde só tem pessoas perigosas, após uma guerra, porque a Guerra do Paraguai passou por aqui, por isso que eu falo isso, tá? Não tinha hospital, não tinha escola, então você vinha na cara e na coragem e sem poder dar uma perspectiva de futuro para os seus filhos. Então as primeiras pessoas que chegaram aqui, elas tomaram a terra para si e depois ganharam pelo uso capião, quando o Estado resolveu cuidar dessas terras, viu que estava dando lucro, começou a cuidar e também da concessão de terra. Por isso que muitos dos descobridores daqui, se alguém for descendente de alemão ou tiver um nome alemão, vai se identificar com a nossa cidade, porque a maioria das descobertas aqui da região foi pelos desbravadores de 1940 que foram chegando na região. E vocês sabem o que aconteceu em 1940? Segunda Guerra Mundial, gente. É mundial, mas isso do Brasil. Ah, porque daí os alemães vieram para cá. Exatamente, os alemães vieram para o Brasil e foram subindo, né? Um exemplo disso são as colônias no sul e a Vila dos Melonitas no Paraguai, né? A colônia dos Melonitas. Então, nossa região ela foi muito desbravada pelos alemães de 1940 que vieram aqui para a região. Mateus Miller, quando chegou aqui, casou com uma índia, né? E teve 11 filhos. Toda a propriedade que ele cercou e batalhou para ter foi dividida entre os 11. Entre os 11, um filho ficou com essa propriedade do morro, porém ele não via lucro, ele resolveu vender no ano de 2000. Então aquele museu foi descoberto no ano de... foi criado no ano de 2000. Ninguém morou naquela casa. Ela foi construída com aquela estética exatamente para lembrar algo antigo, para relembrar algo do passado, tá? Mas aquele museu já existiu pro passeio. 2000, iniciou museu. 2015, iniciou gruta. E 2022, a troca de nome, tá? 2022, troca de nome por quê? Aqui na saída, vocês vão pegar e vão olhar para cima. Vai parecer que vocês estão dentro de uma igreja. Aí o pessoal saia falando, nossa, mas eu não vi nenhum rosto, não vi nada que lembrasse Mateus e que parece mais uma catedral. Naturalmente, o nome foi trocando de Gruta do Mateus para Gruta Catedral. Por isso que em 2022 veio a troca do nome. Para não escorregar, tava chovendo, né? Tá à esquerda. Só subir. Opa. Olha aqui, esse pitombo aqui. Nós entramos por outro lugar, né? Nós entramos por outro lugar. Lembra que eu falei que a gente entra no A e sai no B? Ó, cuidado da cabeça aí na saída e não esquece de olhar pra cima. Lembra que eu falei que se olhar pra cima vai parecer uma igreja? Aonde? Olha em volta. É, aqui na saída, aqui mesmo. Chegou, olha pra cima, olha em volta, aproveita. Vocês estão de férias. Ó, você chega aqui, ó, olha pra cima aqui, ó. Aqui não lembra os órgãos. Não sei se alguém já visitou a Catedral da Europa. Não tem aqueles piano com a tubulação? Eu acho que Se agarre. É, tá escorregando. Aqui é sabão, gente. Pronto. Agora de cima. Pra cá. Aí. Tá. Aqui pra cima, que lindo, né? Fique com calma. Aqui, ó.
Então, a gente admira que o nosso turismo aqui só é bem desenvolvido porque a Serra do Bodoquena protegeu. Porque o normal não é os peixes subir para poder fazer a piracema, fazer a desova. sim. As piranhas não conseguem subir essa serra. Então, se a gente está do lado do Pantanal e tem serra, não tem piranha nos nossos rios. Então, vocês podem fazer as flutuações exatamente, despreocupados. E por isso a abundância de peixe também aqui na região. Porque não tem predador. Não tem predador, não tem piranha, não tem jacaré. Tem jacaré, mas pouco. A gente viu dois. Uma lontra empalhada, uma capivara e uma anta. Cateto. Tamanduá bandeira, tamanduá mirim. Jabuti. Tatu galinha. Tatu peba. Olha a onça. É uma bichinha dessa na frente. Sim, olha o medo. Onça pintada. Olha os filhotinhos também. Lindos. Viado catingueiro. Os filhotinhos a gente viu. Morreram também, tá vendo? Aqui é lobinho, lobo-guará. Isso, meu povo, são animais. Gambá, irerê, gavião, caramujeiro, urubu de cabeça preta. Aqui é o perdiz. Um perdiz. Saracura, 3 potes. Coruja, suindara. Cutia. Aqui é coati. E no fundo, Coruja orelhudo. coruja orelhuda. Orelhudo. É isso aí. Isso aqui são animais que a polícia militar achou no meio da estrada, morto. Aqui é a sirene. Mortos, né? A sirene, o tucano. Ali é o menor. O tucano. Pronto, minha gente. Infelizmente é isso aí. Encontrados no meio da estrada, que foram taxidermados.